Por último, o entendimento da criação de Deus, que era o que o islamismo pregava, houve um grande desenvolvimento também na filosofia. Então isso aqui é só para a gente entender. Com o império daquele tamanho, muitas necessidades existiam, o conhecimento tinha que ser desenvolvido, né? Aí, podemos passar. Uma das coisas muito importantes que aconteceu nesse período foi um movimento de tradução. Basicamente, quando os árabes estavam expandindo esse império, a gente viu que existiam as necessidades, mas também existia essa necessidade de você entender mais a criação de Deus, e eles foram atrás de vários manuscritos antigos. Então eles foram atrás de conhecimento dos gregos, dos chineses, dos indianos, dos persas e de várias línguas diversas. Então, para vocês terem uma ideia, formou-se um movimento de tradução, né? Eles traduziam de todas essas línguas para o árabe, porque havia uma sede de conhecimento muito grande. E não importava de onde fosse o conhecimento, não tinha essa limitação. Embora tivesse lá o islamismo, não importava. Eles queriam conhecimento, quanto mais conhecimento, melhor. Então eles mandavam trazer livros de todo o mundo e traduziam esses livros para o árabe. Naquela época havia em torno de uns 70 tradutores, né? E é muito interessante saber que através de... Então vejam só como que não era o desenvolvimento dessa época. A Cairo e Samarcanda, que eram os grandes centros aí de tradução. É importante dizer ali também, nesses centros de tradução, que houveram as chamadas Casas da Sabedoria. Já ouviram falar Casas da Sabedoria? Eram essas casas em que traduziam os livros, mas não só era um local em que eram traduzidos esses livros, como um local de encontro dos grandes cientistas, dos grandes estudiosos. Então havia um intercâmbio de ideias. Isso era muito rico. Bagdá, nessa época, ela foi construída, inclusive, para ser a sede do Império. Ela foi construída na forma de um círculo, com um muro, né, toda cercada, com 5 portões. Ela estava bem ali no Iraque, com saída para a Ásia, saída para a China, para o Egito, para a Europa. E havia uma efervescência cultural em Bagdá muito grande, né? Ela era uma cidade que recebia sábios de todos os locais. Havia um comércio muito intenso. E aqui é importante a gente saber por que a Idade de Ouro Islâmica terminou. Se era tão rica, se era tão próspera, se o conhecimento estava se desenvolvendo tanto, por que ele acabou? Como todo grande império, né, o império ele acaba sendo atacado, né? Mas teve um outro detalhe que aconteceu também antes, que foi importante. Em 1455, houve o surgimento da imprensa. Vocês lembram que Gênova e Veneza estavam numa posição estratégica. Então elas faziam muito comércio com o Oriente. Os livros árabes começaram a chegar em Gênova e Veneza. Ou seja, os italianos começaram a estudar e a Europa começou a ter acesso às ideias dos árabes. Naquela época surgiu a imprensa, 1455, com Gutenberg. E a imprensa, a gente sabe que a tipografia foi feita em latim no início, e era muito difícil você fazer a tipografia do árabe. O árabe, ele tinha todos lá os seus contornos, as suas nuances. E aí eles não conseguiam traduzir as coisas para o árabe, eles começaram a fazer e imprimir tudo em latim. Ali foi o primeiro choque para a cultura árabe. Mas, na sequência, começaram a invadir o Império. Podemos passar. E a descoberta da América, em 1492, com Cristóvão Colombo, começou a chegar muito ouro na Europa. A Europa começou a ficar muito rica, e a gente sabe que poder, riqueza andam junto com conhecimento. O Império Islâmico estava sendo atacado de todos os lados, eles estavam gastando dinheiro para conseguir se manter e não tinham mais cabeça, não tinham nem recursos para fazer ciência. E aí a ciência começou a migrar para a Europa. E então, Itália, Espanha e Inglaterra tinham dinheiro, poder e começaram a desenvolver a ciência.